E aí, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui no podcast da Infinity Bet, com muita honra recebendo Vanessa Andrade, jornalista minha amiga. Quanto tempo que a gente não se vê pessoalmente. Quanto tempo que a gente não se vê, é verdade. Muito tempo. Nem lembro a última vez, quando foi? Trocando figurinhas? Pessoalmente? Foi antes de eu ir embora pra Portugal, 2019. Caramba, faz tempo, né? Faz tempo. Essa pandemia também deixou a gente muito distante, né? De tudo, né? De tudo, e a gente perdeu a noção do tempo, exatamente. A gente se fala e tudo mais, mas... né? Só online. Pra quem não sabe, a Vanessa realmente é minha amiga. O marido da Vanessa é uma das pessoas responsáveis pela minha entrada na Rede Globo Recife, Pernambuco. Bill Antero. Bill, beijão, te amo, saudade de você, viu? Qualquer dia apareço aí pra fazer uma tour por Portugal. Bill tá super bem lá, né? Portugal. Tá, graças a Deus. Ele mudou completamente de área, né? Saiu do jornalismo e agora tá empreendendo na área do turismo, digamos assim. Eu coloco dentro da área do turismo porque ele faz transfers, né? Ele é contratado por receptivos para fazer tours em Portugal e tá super bem também. Feliz? Muito, graças a Deus. Bom, antes de começar mesmo esse podcast da Infinity Bet, eu preciso saber uma coisa, até por conta da parcialidade ou imparcialidade. Qual time você torce, Vanessa? Ah, meu filho, Sport Clube do Recife. Esse aqui nunca teve imparcialidade, Esporte, não. Nunca teve? Não. Mas como jornalista, você nunca teve, assim, receio? Muita gente esconde o time. Porque, assim, você não era de esporte, né? Exato. Deixa eu ver essa camisa primeiro, é presente? Obrigado, Vanessa. Não, nada sua, essa é minha. Nem pensar. Deixa eu ver. Autografada ainda, né? Autografada. Dá pra mostrar aí, produção? Dá pra aparecer? Um dos meus ídolos do esporte, Magrão. Magrão! Durval. Ele sorriu pra autografar ou não? Não, ele foi bem Durval mesmo Diego na hora de Souza. assinar. Diego Souza também. Bonita a camisa, deixa aqui em cima, pode deixar onde você Pode, quiser. né? Pronto. Essa Camisa do esporte. Essa camisa, coitadinha, ela até já tá assim, e branca, né? Aí ela tem umas manchinhas assim, mas não dá pra lavar, né? Qual a cor que você mais gosta da camisa do esporte? A clássica. A clássica. A que eu uso é a É rubro-negra. a única mesmo. que eu não gosto. A única mas também que eu não gosto do Flamengo também, não. É, por isso. Quem é o campeão de 87, a propósito? Olha, simplesmente, onde é que está o troféu? Não se discute. Não o se campeão discute. de 87 é o Esporte Clube do Recife, Claro. o maior rubro-negro em linha reta do mundo. Pois é, claro. Não é? E então? Concordo. Olha, Tá e aí. eu posso te tratar como a gente se trata. Pronto, véia. Claro que pode. Véio, A gente se chama assim. Eu chamo ela de véia, ela me chama de véia. véio. Eu não consigo falar Ronan, eu falo véio. Pois é, Véio. é estranho. Gente. Inclusive, eu te entrevistar é meio estranho, né? Tá estranhíssimo Quanto isso. tempo que a gente trabalhou junto? Tu chegasse quando no Recife? Eu acho que eu tenho 10 anos de Pernambuco. Pronto. Foram 10 anos, né? Eu saí antes de você ou não? Não, Você eu saiu saí antes, depois. Né? Tu saiu depois. Eu saí Sai antes. Depois, aham. Eu saí em 2019. Em julho Quando você de saiu, 2019. eu falei, vou embora também. Não Ah. quero ficar aqui mais não. Você é véia. Ô, velho. Ô, Vanessa, você entrou lá como estagiária, não? Então, eu fui estagiária da Globo em 2005. Quase 20 anos. Véia. Vai mesmo, eu sou véia. Em 2005, eu fui estagiária. No estágio da Globo, na época, nós rodávamos pelas várias editorias, né? N1, N2, Bom Dia e Globo Esporte. Não na minha tinha época, G1 naquela época ainda, né? Não, era PE 360 graus. PE 360 eu não cheguei a pegar, já era G1 quando eu cheguei. PE 360 graus. Certo. E aí eu fui, nesse rodízio, durante o estágio, eu fui estagiária do Globo Esporte. Quando o Globo Esporte ainda eram só 5 minutos em Pernambuco e o restante era nacional, né? Tinha um gênio na Globo Rio que achou que o Globo Esporte Nacional, já pensou que o Globo Esporte chegando aqui em Pernambuco, vamos agora ao treino do Botafogo, do Fluminense. Não dá, né? Ainda mais um estado como Pernambuco que é, assim, apaixonado uma rivalidade por futebol, muito né? forte. Assim, o futebol em Pernambuco é gigante. É gigante. Mas isso foi um passado bem distante, né? Não é? Aí, Hoje não, tem o Globo Esporte local. Aliás, que é comandado pelo maravilhoso Thiago, minha joia. Thiago é incrível. foi da minha turma de estagiário. Nós nos chamamos, pronto, nós dois nos chamamos de véio. Eu e Thiago nos chamamos de contemporâneo. Porque nós fomos da mesma turma de estágio. Thiago, eu me lembro descendo no Morro em Ouro Preto. Eu falei com ele assim, Thiago, foi a primeira vez que ele foi ao ar. Eu falei, Thiago, cara, investe nisso, que ele era editor, né? Eu falei, se eu não me engano, do Globoesporte.com, não é? Isso, que era o site. Eu acho que era o site do Globo Esporte. Ele tinha um blog dentro do Globoesporte.com e ele também era editor do Globo Esporte na TV. Eu falei, cara, quando eu vi ele no ar, eu falei, Thiago, sai disso, vai pra ele. Ele falou, é mesmo. Estourou, ele é muito assim, bom, muito né? legal, muito bom. Pô, muito espontâneo, eu gosto ele muito do muito trabalho bom. dele. Também gosto. Tá, e aí você não quis ficar no esporte ou você foi indo Não, simplesmente? eu nunca, assim, Você queria ser repórter? Ou... Sim, sempre quis. De geral?
Eu, com 11 anos, decidi que ia ser jornalista. Aos 11 anos de idade, decidi que ia ser jornalista e que ia trabalhar em televisão. Certo. E que ia trabalhar na Globo. Foi minha meta de vida desde os 11 anos de idade. Mas eu sempre pensei no que nós dividimos lá como geral e esportes, né? Geral são todos os assuntos, o dia a dia da cidade, política, economia e esportes. Eu sempre quis a geral, mas foi uma experiência incrível ter ficado um tempo também na editoria de esportes. Você sabe que eu adoro esporte, eu só vejo esporte, eu não vejo jornalismo mais. Eu dei uma bitolada, porque já trabalho muito, eu não que. Na verdade, eu deixei de ver jornalismo, não é porque eu saí, nem trabalho mais como jornalista. Foi porque, na época da pandemia, era só notícia muito ruim, sabe? Eu quis dar uma pausa para dar uma aliviada, já estava muito pesado o clima. E eu sempre fui muito apaixonado em futebol. Mais do que, inclusive, jornalismo, futebol. Porque eu entrei no mundo da comunicação narrando jogo de botão lá na calçada de casa. Então, aí eu fui entrando até chegar na TV Globo. Mas eu nunca quis ser repórter de esporte. Porque deve ser muito chato você cobrir só esporte, Santa Cruz e Náutico todo dia. Porque os caras têm que fazer uma mágica para poder render todo dia. Não é só, mas, né, na sua maioria. Basicamente, porque a gente cobre muito pouco os outros esportes, né? Basquete, vôlei. Nem 10%, né, Vanessa, eu acho. Menos, Então, assim, eu acho que fica muito limitado para você. Então, eu acho que na geral, você fala sobre tudo. Você conhece muita gente, você aprende um pouquinho de cada coisa, você vira um mini especialista em cada coisa e pessoas e tudo mais, e vai mudando. Então, eu nunca quis ser repórter de esporte por conta disso. Se pudesse ser dos dois, eu toparia, mas... Eu gostei. Quando eu trabalhava nas afiliadas eu fazia tudo. No interior é mais assim. Né? No interior a gente faz tudo. Nas afiliadas, eu trabalhei nas afiliadas de Petrolina, de Caruaru e de João Pessoa. Então, eu fazia tudo, né? A gente fazia tudo. E principalmente plantão de fim de semana, fazia o que tinha, né? Cobrir jogo, fazer tudo. Mas eu gostei muito dessa minha experiência. Nunca pensei em ser repórter esportiva, mas eu gostei muito da minha experiência no Globo Esporte. Abriu muito a minha cabeça para ver Agora, a mulher outro é muito lado dos complicado, né? bastidores. Infelizmente, né? Tem amiga nossa, Sabrina, eu já vi várias... Sofrem vários tipos de... Melhorou muito, claro, graças a Deus, né? A Globo, inclusive, levanta uma bandeira muito legal, né? De respeito à diversidade. Isso. A uma série de coisas em relação a isso no futebol. Mas a gente sabe que mulher sofre no campo. Porque eu acho que o ambiente mais machista do país ainda é um estádio de futebol. Foi. Né? Eu lembro, eu em 2005, quando eu fui estagiária, eu ia a campo para fazer matéria, ajudar a equipe, né? Gravar entrevistas. Você passou alguma situação chata? Assim, sempre tem, né? Sempre tem os olhares, mas não, assim, olhares mais maliciosos. Alguma coisa que tem te incomodado muito, você não passou? Não. Porque eu vejo a torcida gritando coisas horríveis para repórter e tudo mais. Eu tive uma situação muito chata, inclusive, sabe? Na Ilha do Retiro. Foi a última vez que eu fui em estádio de futebol. A gente tava até o Adregalino tá fazendo a reportagem. Eu fui com o meu amigo, que é torcedor do esporte, na época, a gente foi ver um jogo, o Sport Vasco. E o Juninho fez o primeiro gol de falta ou de cabeça, não me lembro. E as irmãs dele estavam, assim, próximas a gente. Caras, elas foram xingadas de uma tal maneira quando o Juninho colocou o gol, que assim, eu morri de vergonha, sabe? Inclusive, eu nem comemorei o gol, né? Porque eu tava na torcida do esporte. E nada contra nenhuma torcida do esporte, tá? Isso é torcedor. A torcida é maravilhosa, a instituição é maravilhosa, mas... Cara, eu me senti tão mal. Nunca mais voltei em nenhum estádio. Eu acho aqui em Pernambuco, sabe? Eu acho que esse episódio tem um pouco assim... O torcedor... vamos lá, não vamos Eita, hoje eu já enganchei 2 vezes. Isso acontece. Nós não vamos generalizar, mas a paixão pelo futebol às vezes segue, enlouquece, as pessoas perdem um pouco, descompensam, né? Então eu acho que esse caso de Juninho Pernambucano revela um pouco essa... Porque Juninho foi um grande ídolo do esporte. Ele, na verdade, ele começou a sua trajetória em ascensão no esporte, né? E daí ele foi pro Vasco, virou um grande... virou o Juninho Pernambucano no Vasco, né? E depois foi para França, em Lyon. Ele é considerado o reizinho de Lyon, tem estátua dele. Inclusive, eu tenho uma história engraçada com o Juninho. Quero ouvir. Graças a Juninho Pernambucano, eu fiz umas amizades durante o intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Em 2013, eu fui fazer intercâmbio de inglês lá. Isso antes de ser repórter? Não, eu já trabalhava na Globo. Nas minhas férias, eu procurava estudar também, para aperfeiçoar a língua. Então, o que eu tinha era um mês, então 30 dias estudando. Eu fui para Irlanda, para Dublin, para estudar inglês.
E aí aquela coisa, você chega, né? As pessoas de outros países, aí você vai, né? Como é que você vai criar conversa? E aí um dos meninos disse assim, eu sou, na apresentação, eu sou do Brasil, sou do Recife. E aí um rapaz disse assim, eu sou de Lyon, na França. Aí eu, tem um jogador da minha terra, da minha cidade, que é muito famoso na sua cidade. Ele, quem é? Aí eu, Juninho Pernambucano. Você é da terra de Juninho Pernambucano? Aí eu disse, sim, sou. Aí ele começou a chamar os amigos dele. E começaram a conversar comigo. E aí foi ótimo, porque eu treinei muito inglês, né? Pra explicar. Aí ele, mas você conhece Juninho Pernambucano pessoalmente? Eu disse, não, infelizmente não. Mas ele é da minha cidade. Nossa! Aí várias perguntas sobre o Recife, várias perguntas sobre o Juninho Pernambucano. E 30 dias, essa turma de franceses ficava comigo o tempo todo, porque eu era da terra de Juninho Pernambucano. Então, Juninho Pernambucano me ajudou a fazer amizades na Irlanda. Olha que massa, que legal. Incrível, né? Você sabe que eu tenho uma história com o Juninho Pernambucano? O Juninho Pernambucano, pra mim, é meu maior ídolo no esporte. Ele é incrível. Eu admiro demais o Juninho em tudo. Dos melhores batedores de falta do futebol brasileiro. Eu nunca Mundial. Encontrei com ele. Uma vez a Sabrina até falou com ele, mas eu nunca consegui encontrar com o Juninho. Um dia... Eu queria muito um autógrafo dele. Nessa eu quero encontrar. Mas, Vanessa, não querendo te contradizer, sim, eu acho que esse episódio me marcou muito negativamente, sabe? Porque as irmãs... Mulher nenhuma merecia claro. Isso. Eu acho que nem claro, ser humano. Claro. Mas não, eu acho que o problema no esporte... Eu tô falando esporte instituição, no esporte, futebol... Desporto. Náutico e Santa Cruz, enfim. O problema é a impunidade. Sabe? As coisas acontecem lá, é como se fosse normal, e não, sabe? Briga. Concordo. Infelizmente, sabe? Eu acho que enquanto a situação não mudar em relação a isso, não vai mudar o respeito à diversidade, o preconceito. O que o Vinícius Júnior tá passando, sabe? Exato, é surreal na Europa, claro. né? É isso, mas pelo menos eu penso que, especialmente na área especialmente em relação ao racismo, tá se tendo muito mais ação, muito mais punição. Você sente isso na Europa também? Na Europa também? Acho que isso tem evoluído. Claro que ainda está longe de ser o ponto perfeito, mas acho que tem evoluído. A gente tá um ponto na frente da Europa, não tá não? Em relação ao preconceito no esporte? Ou não? Eu tô te perguntando isso porque você tá vivendo lá. Tô aqui pensando se a gente tá muito na frente. Cara, mas na verdade nem tá na frente, não existir, né? Sonhar que não exista isso, né? Não adianta a gente estar dando muito passo, porque nós somos o mundo, né? Não adianta o nosso filho nosso brasileiro tá lá e tá passando por tudo isso. Eu acho que a discussão sobre racismo no Brasil, ela tem uma discussão muito mais avançada do que em países da Europa. E aí eu vou comparar muito mais com a minha realidade, que é Portugal. Veja, no Brasil existe o crime. Racismo é crime, tipificado na lei. Em Portugal, não. Em Portugal, se você sofre racismo, você vai poder somente ir para injúria. E não tem agravante por injúria racial, que é um crime de muito menor potencial ofensivo. Né? O Brasil não. O Brasil tipificou na lei um crime de racismo. Nós já estamos assim numa discussão de lugar de fala, entende? De vocabulário, de muito cuidado. Então, por exemplo, em Portugal, durante a pandemia, a apresentadora do principal telejornal dizia assim, o dia mais negro da pandemia. Por que não o dia mais mortal? Por que não o dia com mais mortes, o pior dia da pandemia? Por que o dia mais negro da pandemia? Aí você vai conversar com o português, aí o português acha que é exagerado esse tipo de conversa. Então, assim, lá tem um discurso de que nós não somos um país racista. É racista, é muito racista Portugal. E o que prejudica um pouco a conversa em Portugal sobre o racismo é a negação do próprio racismo. Aqui a gente já evoluiu. A gente já reconhece que a gente é um país racista, a gente já reconhece que é preciso política pública, a gente já reconhece que tem lugar de fala, a gente já reconhece do ponto de vista da lei, claro, que isso não muda o racista, né? Mas nós já temos esse debate, já tem uma sociedade muito mais preparada para discutir isso e ter armas para lutar contra o racismo. Acho Portugal mais atrasado nesse aspecto. Vamos sonhar num dia que a gente não precisa nem ter que conversar sobre isso mais, e muito menos violência no esporte, né? Do mesmo tamanho, assim. Vanessa, mas vamos falar. Eu sei que você por ser seu amigo, apaixonado pela cultura pernambucana. E você é daquelas pernambucanas mesmo, raiz, assim. Vanessa me ensinou muito sobre carnaval. Eu me lembro até hoje. A Vanessa me explicando que é caboclinho, como é que é, Vanessa? Maracatu rural. Maracatu de baque solto, maracatu de baque virado. Vanessa me ensinou tudo isso quando eu cheguei aqui. Muito, eu acho que não vou falar tudo, mas boa parte da minha cultura pernambucana foi Vanessa que me passou, porque é bem dela. Ela respira essa coisa pernambucana.
Aí tu vai pra Portugal, mas você também tem raízes portuguesas. Eu me lembro, não sei se foi seu pai, se foi seu tio que me deu um bolinho de bacalhau. Acho que foi seu pai. Foi seu pai? Meu pai faz um bolinho de bacalhau incrível. Que eu comi, maravilhoso. Você também tem raiz, mas como é viver lá? Eu acho que isso tá compensando, porque você é muito pernambucano, você é muito coentro, assim, sabe? A pessoa que odeia coentro. Não, é a única coisa que eu não gosto em Pernambuco. São duas coisas que eu não gosto em Pernambuco. O coentro? Coentro e a violência no esporte, que a gente citou. Mas o coentro é porque não desce mesmo. Pra mim não desce. Coentro... eu sei, é salsa. Você é da turma da salsa. Não, nem sou. Mas eu não sou do coentro, assim. Entendi. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu cheguei, assim, foi no Shopping Itacaruna. Almoçar. Foi almoçar, enchi de vinagrete, que eu sou apaixonado por vinagrete. Tava lá, o coentro no vinagrete. Na hora que eu dei a primeira garfada, eu perdi o prato todo. Eu não suporto coentro. Mas e também me lembro que uma das últimas reportagens que eu fiz na Globo Minas foi sobre temperos exóticos. Coentro. Mas você sabe que isso é da culinária portuguesa, o coentro. Eu achava que era mexicana, porque no México também tem coentro. Mas o português, há pratos em que... A gente tem que começar a eliminar em Portugal, então, coentro, depois chegar aqui. Veio de cá, veio de lá. Tem coentro lá? Tem? Tem. A gente fugiu completamente da pergunta, né? Você viu? Sim, mas eu vou voltar. Eu vou voltar porque isso tem a ver com a pergunta. Veja, minha pernambucanidade, ela é reforçada pelo meu aprendizado cada vez maior da cultura portuguesa, porque... É incrível o quanto que a cultura portuguesa, porque, afinal de contas, nós fomos colonizados pelos portugueses, nós fomos a capitania hereditária durante décadas e séculos, né? A capitania hereditária mais promissora e mais rica do reino português, né? Nós sustentávamos... Mas desculpa te cortar, mas claro. Aqui não era Holanda? Não, é assim. Então senta que lá vem história, é a historiadora Vanessa Andrade agora com vocês. Eu gosto, viu? Eu não tô tirando onda. Vanessinha, por quê? Portugal, se... Não era Holanda aqui? Tem o nome da ponte Maurício de Nassau, é uma série de histórias. Vamos lá, então. Conte aí. Portugal. Vou tomar um chá agora, vai. Vamos lá. Vou tentar editar a conversa aqui, editar a história, editar aí 5 séculos em alguns segundos. Não, então, Portugal colonizou o Brasil. Não fala Portugal. Portugal colonizou o Brasil. E essa colonização, o Brasil começou mesmo pelo Nordeste, e dentro do Nordeste, a capitania hereditária mais promissora e mais rica era Pernambuco por causa da cana-de-açúcar. Quando foi no século XVII, justamente pela cana-de-açúcar, né, os portugueses chegaram no século XVI, no século XVII, os holandeses, por causa aí de dívidas, Portugal, e aí a gente vai entrar em muitos detalhes para encurtar a história, os holandeses chegaram e ocuparam o território da capitania pernambucana e da capitania de Pernambuco. E aí é quando chega Maurício de Nassau, né, da Companhia das Índias Ocidentais, e eles ficam um período aqui até ter a expulsão dos holandeses novamente. E aí a gente vai ter aí vai ter a experiência de independência de 1817. Pernambuco, meu país. Alô, turma do Recife Ordinário. Exatamente. Em 1817 a gente tem aquela experiência da Revolução Pernambucana, né, de pouco mais de 2 meses de independência, e depois, 5 anos depois, realmente em 1822, com a independência oficial do Brasil de Portugal. Pronto, então é isso. Quando a gente pensa, então, muitas das nossas raízes vieram de Portugal. Inclusive, no PE em Portugal, que foi um programa que foi exibido pela Globo, aqui em Pernambuco. Vem novas temporadas aí ou não? Acho que sim. Acho que em 2023. Vamos torcer isso aí, diretamente da onde? Portugal. Daqui a pouco a gente começa a entrevista, a gente passa a entrevista para português de Portugal. Então, e aí o que acontece? Então, cada vez mais eu vejo lá em Portugal as heranças que nós temos do povo, claro, que vieram, ou do povo que veio de diferentes países da África, né? Povo que veio escravizado, dos indígenas que já estavam aqui, mas muito do colonizador. Então a gente vê as festas juninas, né? A gente vê a culinária. Você veio lá a festa junina também? Sim, surgiu lá e eles trouxeram para cá. Agora a gente deu o jeitinho da gente, né? O forró é nosso. Lá são outras músicas. Agora, você é descendente direto de português, sim, meu né? pai é português. Seu pai é português? Meu pai nasceu em Portugal e veio para o Brasil com 4 anos de idade. E eu tenho, assim, grande parte da minha família paterna... Mas ele veio com os avós dele? Os pais dele? Com os pais, e meus tios também. Eles todos vieram nos anos 50, né? Que era uma época em que Portugal estava muito pobre,
Era a época de ditadura de Salazar, Portugal pós Segunda Guerra Mundial, muita pobreza. E o Brasil era o Brasil de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, expansão da economia, era o país para ganhar dinheiro. Então, a maior parte da minha família, por parte de pai, veio para o Brasil. Ficou lá somente um tio do meu pai com os primos, que são os meus primos que moram em Portugal, que sempre moraram, e que antes de eu ir morar, eram as pessoas que eu ia para visitar, né? Então, eu tenho família ainda lá no norte de Portugal. Minha família é do norte de Portugal. Momento polêmica, cancelamento aqui no podcast da Infinity Bet. Bora cancelar a Vanessa Andrade. Não! Bora. Eu quero saber. Sou legal. Não esconda a verdade. O que é que os portugueses acham dos brasileiros? Depende de que português nós estamos falando. Porque... Eita, muda? Hã? Muda? Muda de acordo com a classe social, de acordo com o nível de educação, né? Numa média, o que os portugueses acham dos brasileiros? Acham que nós somos criativos. Eles admiram mesmo, assim, de um modo geral. Os portugueses admiram muito a nossa criatividade. As crianças e adolescentes de Portugal só assistem aos influencers brasileiros. Assim, foram crianças de Portugal que me ensinaram, me apresentaram alguns dos maiores influencers do Brasil, que eu não conhecia, né? Uma vez eu perguntei a uma menina de 10 anos, então, quais são os influencers daqui de Portugal que você acompanha? Ela, nenhum. Todos eram brasileiros, né? As crianças assistem aos youtubers brasileiros. Eles admiram muito as novelas do Brasil e as novelas da Globo. Vanessa, eu entrei no Rock in Rio Lisboa por causa do meu crachá da Globo. E não foi carteirada, não. Estavam pedindo identificação, eu acho que é pra... Não sei se era pra comprovar o ingresso, não me lembro. Quando viram o meu crachá, opa, pode entrar. Uhum. É uma marca muito forte. Então, assim, eles admiram muito o audiovisual Entrei, fui brasileiro. pra sala de imprensa, fiquei na área VIP e tudo mais. Olha aí. Convidado, sem pedir. Tá vendo aí? Que chique. Mas eu acho que tudo isso por causa dessa influência que você falou. Eles eles reconhecem a música. Uhum. Eles ouvem então, muito você acha que música brasileira. Eles consomem mais a gente do que a Total. gente consome? A gente não consome nada de Portugal, a gente não consome nada em Portugal. Comida. A gente consome mas sem comida. saber. Sem saber. O bacalhau. Todo mundo associa bacalhau a Portugal. Então a gente, vou comer uma comida portuguesa. Mas eu acho que é muito pouco, né? Em comparação, a classe média. A classe média aqui consome comida portuguesa. Assim, vamos no Não, restaurante português. Mas tem restaurante português? Tem. Não, mas assim, bora pra um restaurante português, eu acho que não é muito comum. Tem, a classe média tem. Mas eu acho que você tá mais ligada a isso. Tem sim. Entendeu? Tem. Inclusive tem alguns em Boa Viagem. Tem. Mas assim, de uma forma geral, é muito pouco em relação do que eles consomem da gente. Não, total. Eles consomem internet, influencers, você música. Não sabia, Santana. Os cantores. Música também, né? Tem muita gente que vai pra lá. Não tem nenhuma banda portuguesa que toca no Brasil. Eu acho que só Roberto Leal, naquela época do Gugu Liberato e tudo mais, não é? Eu não me lembro de outro, vira. Amália Rodrigues, que é o grande ícone, mas também que já tá morta. Eu não me lembro. Que é do fado, né? Sim, mas eu não me lembro dela de tocar no rádio. O Roberto Leal também faleceu, né? Ele morreu. Também. Ele tocava no rádio. O Vira tocou muito, fez sucesso, né? Inclusive, Sim. influência Mamonas Assassinas. Mas não tem nenhum cantor novo. Você vê assim, Carminho. Carminho vem e faz uma participação com Caetano Veloso. Mas não é uma cantora conhecida. Eu gosto muito de Rui Veloso. É Rui Veloso, é isso? Não sei. Se é Rui Veloso. Sim, acho que sim. A música Um Anel que você me deu. Muito legal a música. Não sei o nome agora de cabeça. Tem bons... Que é o Roberto de Carlos, ou seria, não sei. Não. Em Portugal há muitos bons cantores, mas não toca no Brasil. Né? Não toca no rádio. O brasileiro não consome. E ao contrário. Que Portugal... é uma pena, né? Inclusive o brasileiro consome muito pouco a América Latina. E é por isso que o brasileiro tem muita dificuldade quando chega a Portugal, Ronan, porque ele não sabe nada da cultura. Então, ele não conhece os vocabulários. Veja, nós temos a mesma gramática. Mas temos, obviamente, sotaques diferentes. Dentro do Brasil, nós temos sotaques diferentes. Vocabulários diferentes dentro do próprio Brasil, né? E aí tá o exemplo, macaxeira, aipim. Palavras iguais que significam outras coisas, como escroto, por exemplo. Pode ser um tirador de onda, tal. Então, existem palavras no Brasil, inclusive, idênticas com outros significados em outros países. É a mesma coisa. Em outros países não, em outros estados. Imagina quando você fala de Brasil e Portugal. Entende? Então, há vocabulários que aqui no Brasil são inofensivos e que são ofensivos em Portugal e vice-versa. No caso de rapariga, não é? Aqui a gente... Bonita. Aqui, rapariga é o feminino de rapaz. Simplesmente, né? Tem outras coisas mais pesadas, né? Que a gente fala inocentemente. Mas rapariga é um elogio aqui. Lá também, né? Não, rapariga é simples. A rapariga é uma rapaz. Uma jovem, assim, uma... Não, eu tô falando assim, rapaz, vem cá. Então, rapariga, vem cá. É isso. Rapariga é o feminino de rapaz. Pra homem também se usa? Rapaz. Rapaz, sim. Ah, tá. O rapaz pode me ajudar? O rapaz...
entende? Então, é simples isso, não é nada demais. Então, esse é um dos trabalhos, inclusive, que eu faço, que é de integração cultural de brasileiros que vão morar em Portugal. Porque as pessoas, por não consumirem nada de Portugal, não têm contato com o jeito de pensar português, não tem contato com a cultura portuguesa, não tem contato com o vocabulário português. Então, às vezes, por exemplo, algumas coisas bem pesadas que para nós é muito inocente. Por exemplo, vamos lá. Vai! Hora do corte! Corte do podcast da Infinity Bet. Fala, Vanessinha. Por exemplo... Polêmica! Não, então, quando você diz aqui, tá fazendo um trabalho temporário, um trabalho pequeno, você diz assim, tô fazendo um bico. Em Portugal, isso quer dizer que você está fazendo sexo oral. Opa! Faz um bico aí, meu patrão! Bora fazer um bico aí, meu patrão! É a mesma coisa do pobre e inocente broche. Broche? Broche, o adereço que muitas mulheres usam. E lá significa o quê? Sexo oral também. Opa, vai salvando aí, viu? Então, assim, são essas coisinhas que... Eu passei uma situação em Portugal que eu preciso contar. Então conte. Eu tava no bairro Alto, conheci uma rapariga. Uma moça. Certo. Aí eu tava falando que eu gostava muito de Fernando Pessoa. E ela falou, você só conhece o que é coisa de turista, Fernando Pessoa? Eu falei, não, eu gosto de tabacaria, nem todo mundo conhece tabacaria. Ela falou, pois bem, foi aqui que Fernando Pessoa escreveu tabacaria. Eu falei, que bacana. E fui andando com ela. Na verdade, eu tava em bairro Alto, e bairro Alto tem uma hora, não sei se continua assim. Fecha. Tipo, o seu Lunga de lá, chega e bate na porta pra todo mundo ir embora. Mas português continua é assim ainda? Português ele é objetivo, ele é direto. Vamos que eu vou fechar. Não a gente foi com o after, eu fui com essa menina. Bom, aí conversa vai, conversa vem, já tava na hora de atacar, pra ir pros finalmente. E, na verdade, eu tinha deixado passar muito, que o papo fluiu, tava bom. Assim, passar muito do tempo que é de paquera de um homem e uma mulher no Brasil. Já tava sendo correspondido intelectualmente, visualmente, e tava rolando uma química. Então já tinha passado o tempo, mas tava tão bom o papo que eu fui estendendo. A gente saiu do bairro Alto, a gente desceu pra zona portuária, onde tinha um after, uma boate. Eu lembro assim, isso deve ter o quê? Sei lá, a gente tá no iPhone 14? Isso era no iPhone 1 ou 2 ou 3? Ronan, peraí, parênteses. A vida de Ronan, ela é dividida não em antes e depois de Cristo, ou, sabe, antes e depois... Não, a vida de Ronan sempre foi pautada por iPhone 1, 2, 3, 4. Então ele faz essas contas, cara, normal, eu nunca tinha feito esse cálculo e é verdade. Mas é verdade, ele sempre mediu a vida dele por iPhones. Mas siga, por favor. Mas então... Nessa época, era em que década, ainda no iPhone? Brasil, eu não lembro, era no iPhone 2, por aí. Ai, meu Deus. Então, o plano de dados, muito Ronan tardinho. o plano de dados no Brasil era muito caro. A gente tinha iPhone e tinha telefone pré-pago, porque o plano de dados realmente era muito caro. Ainda na Europa, imagina, era muito mais caro ainda. Depois que popularizou. Enfim, eu tava lá na hora de partir pro vamos ver mesmo, que como eu te falei, já correspondia visualmente, intelectualmente, tava rolando o clima. Na hora de partir pra cima, pronto. Na hora que eu fui pra cima, ela falou, não é assim, não é assim, não. Eu sou uma mulher muito sui generis. Eu falei sui generis, opa, é melhor. Fui embora. Eu não sabia o que era sui generis. Não, mas, gente, é que aqui no Brasil sui generis... Não se usa. Não, é que aqui no Brasil sui generis usa mais no direito, né? Porque é um termo em latim. Pode ter certeza que muita gente que tá vendo a gente, ou quase todo mundo que tá vendo a gente, não sabe o que é sui generis. O que eu fiz? Google. Corri com o meu telefone. Não, mas lá não tinha Wi-Fi nessa internet. Eu, no primeiro lugar, parei. Na hora que eu entrei assim, sui generis. Mulher única, especial. Pronto. Eu falei, eu perdi a oportunidade por causa de... Eu sou muito sui generis. Não é bem assim o sotaque, não. Mas é interessante porque, tipo, não é uma palavra usual da gente. Não. Inclusive, na tecnologia existe o português. Brasil e português de Portugal, né? Sempre mas assim também como o inglês americano e o inglês britânico, o espanhol latino-americano, não, espanhol... mas na tecnologia você escolhe inglês. Não, tem como você escolher inglês, EUA, inglês, UK. Você escolhe também. Eu, sinceramente, nunca... Sempre aparece o inglês pra mim. Eu nunca vi, não tô dizendo que eu não tenha. Por não ser... inclusive, eu nunca tive... Meus gadgets não ficam em inglês. Mas assim, em Portugal, eles usam... mas aí é que volta pra Pernambuco. Tem muita palavra
que para mim não há dificuldade em Portugal, que gente que vai do Rio, de São Paulo, tem dificuldade. Como você não sabe o que isso significa? Porque aqui em Portugal nós preservamos muito o pronto do pernambucano. Tem pronto lá, né? Tem o tempo todo, com os mesmos significados. Pronto. As entonações são tal e qual, como eles dizem, tal e qual. Aqui em Pernambuco. Você se adaptou bem, né? Óbvio, né? Muito. Eu não conseguiria me adaptar a Portugal. Pra morar... São perfis, né? São perfis. Assim, Portugal é um país... você vai para lá para ter qualidade de vida. E o que é que significa qualidade de vida? Qualidade de vida é você usufruir de transporte público, usufruir dos serviços públicos, de saúde, educação, que não são perfeitos. Tem, sei lá, os seus defeitos, mas são bons. Eu só uso o sistema público de saúde. É você usufruir dos espaços públicos, parques, praças. No Brasil você só usa o SUS quem é pobre. Essa é a grande realidade. Porque quem prefere, quem pode, tem plano de saúde. Transplantes, Eu acho que a coisa mais comum entre os brasileiros... É porque, assim, transporte público, como você está falando, é que aqui em Pernambuco é péssimo. Não, é o pior do mundo. Eu não conheço tão igual. A gente assim, não tem metrô. Incompetência total do Estado. E o Estado que eu tô falando não tem a ver com esse governo, aquele governo... Não. É instituição e décadas. De séculos e décadas. Isso. É péssimo. O transporte público em Pernambuco é de dar dó do pobre. É horrível. Sabe? Quem depende de ônibus em Pernambuco... Ronan, a história do nosso metrô. Qual é a história do nosso metrô? Nós tínhamos a linha férrea que ligava a capital ao interior. E aí, no final dos anos 1980... Senta que lá vem história, mais um corte com Vanessa Andrade, a historiadora. Ronan Mendes. Conte, por favor. Então, eu gosto, não tô tirando onda, você sabe disso, Eu sei. Então, qual é a história do nosso metrô do Recife? Então, era a linha férrea que ligava a capital ao interior, transporte de mercadoria, única e exclusivamente, quer dizer, única e exclusivamente não, mas tinha transporte passageiro, mas era a linha férrea para ligar a capital ao interior. No final dos anos 80, cria-se a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e pega-se aquele mesmo trilho e coloca, a partir de agora não vai ser mais trem, vai ser metrô, trocam-se as carruagens, os vagões, o metrô. Por isso que o nosso metrô passa por fora da cidade, porque ele era um traçado para ligar a capital para o interior. Ele não era um traçado para servir a cidade. Quem servia a cidade eram os bondes. Não falaria jamais que liga nada a lugar nenhum, porque é muito importante, liga cidades importantes. Mas podia já ter uma linha, Não, que eu tô dizendo que liga nada a lugar nenhum dentro do Recife. Dentro do Recife. Para quem é recifense em si... Você não tem uma estação de metrô em Casa Amarela, o bairro mais populoso da cidade. Linda! Isso, não foi nem falando nem da área norte da região metropolitana. Isso sem falar, né? Isso sem falar de Olinda, Paulista, Igaraçu, Itamaracá. Veja, o metrô ainda acho luxo. Meu amigo, só quem anda de ônibus e precisa trabalhar. É um inferno. Olha, Ronan, lá eu não tenho carro em Portugal. Só uso o transporte. Meu marido tem carro por causa do trabalho, mas eu só uso o transporte público. Eu uso trem, metrô e ônibus. Cara, que é autocarro, né? Lá é autocarro, o ônibus. O metrô é metro. É metro? Metro. E o trem é comboio. Estação da Luz, desci muito na Estação da Luz, que fica perto do estado do Benfica. É isso mesmo? Exatamente. Aí, o que acontece? O ônibus tem Wi-Fi dentro do ônibus. Tem carregador, USB. Aqui não tem ar-condicionado, Vanessa. 100% ar-condicionado. Pois é, 100% ar-condicionado. Claro que lá você tem segurança. Claro, andei de ônibus muito aqui também. Lá você tem segurança, né? Para usar o telemóvel dentro do autocarro. Ou dentro de qualquer transporte público, né? Então, assim, você tem uma rede de transporte que tem seus problemas, tem os seus defeitos. Por exemplo, o metrô, ele não abarca toda a cidade, não abarca toda a região metropolitana. É uma grande falha de lá. Mas ele, dentro do que ele se propõe, ele funciona. Mas tem o trem também, né? Que liga Cascais. E aí tem o trem, metrô e o trem, né? O trem, ele liga o país todo. Você consegue viajar de norte a sul por trem. Que aí você tem um país do tamanho de Pernambuco, que em Pernambuco tu não consegue viajar do Recife a Petrolina, de ponta a ponta de trem. Não existe. Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Que aqui é outra, né? Outra empresa, né? A Guanabara é outra empresa, mas Vanessa, pra quem tá te ouvindo, você incentivaria a pessoa a deixar o Brasil pra ir pra Portugal? Depende da proposta de vida dessa pessoa e de como ela vai se preparar. Tudo é preparação. Pra ganhar a vida, vale a pena? Não é um país para ganhar dinheiro, para ficar rico. E se você quer, vai para os Estados Unidos.
certo? Se o seu objetivo de vida é trabalhar e ganhar dinheiro, é Estados Unidos. Então por que tem tanta São gente os Estados indo Unidos para fazer isso. Portugal? Eu acho que houve uma venda. Você tem dados de quantos brasileiros tem em Portugal? Hoje é uma estimativa de que há 800 mil brasileiros em Portugal. Há uma estimativa. De 10 milhões, assim? Dentro de 10 milhões. Chegando a 10%. Oficialmente talvez. É menos, mas há uma estimativa das associações de que pode chegar até 800 mil Ilegal brasileiros. não tem, porque nem precisa ser ilegal lá, né? Porque a gente tem passe livre lá. Não, a gente tem a seguinte. Como turista Como só, turista né? pode passar 90 dias. Aí o que acontece? As pessoas entram como turista. Não precisa de visto. Isso, não precisa de visto para entrar como turista. Só que o que acontece é isso. As pessoas entram e ficam de forma irregular no país. Por quê? Você entra como turista e lá você começa a trabalhar. Aí você tem que se regularizar. Mas é difícil regularizar como brasileiro? Médio. Porque o que acontece? Não é todo mundo que pede que tem. Não, é porque a estrutura de Portugal... Veja, o Brasil é burocrático. Todo mundo fala que burocracia. Aprendemos com o papai Portugal. Veja lá. E o que acontece? Hoje toda essa área do sistema que cuida da imigração está em reforma. Só que o que é que eles fizeram? Extinguiram no papel a instituição, mas não criaram imediatamente a outra. Soa brasileiro isso, né? Soa bem brasileiro. De extinguir uma instituição, mas não criar a outra que vai substituí-la, né? Então, tá nesse impasse já há 2 anos, essa confusão lá. Então, o que não tá fácil é porque tá nesse processo de transição das instituições que vão cuidar ou seja, para a instituição que vai cuidar do processo de imigração, da regularização, entendeu? Então, assim, se você vai em busca de qualidade de vida, mas o que é que ganha dinheiro em Portugal? Se você, esses trabalhos mais técnicos, né, menos intelectuais, pagam bem. Pedreiro, encanador. Por quê? Porque isso é uma coisa que o português em si já não faz mais. Mas paga bem porque paga em euro ou paga bem para a realidade não, lá? Paga bem para a realidade de Portugal. Paga bem para a realidade de Portugal. Entendeu? Caldeireiro. Mas o pedreiro no Brasil também não ganha pouco não, viu? Não. Só acha que ganha pouco pedreiro quando vai... Já tem um meme, até né? você Que contratar, até é você verdade, pedir um orçamento. Mas assim, lá paga-se bem mesmo para a realidade. Agora... O pedreiro vive muito bem lá. Vive bem. Não vou dizer muito bem, mas vive-se bem. Agora, classe média, que tem mestrado, pós-graduação, que vai querer trabalhar na sua área de comunicação ou querer trabalhar na sua área de vendas, aí você vai ter mais dificuldade. Você não quis fazer lá jornalismo? Ou Não, porque, eu fui assim, para fazer uma mudança de carreira mesmo. Aproveitei. Você quis trocar tudo. Jornalismo, não. Diário, não. O jornalismo vai estar sempre dentro de mim. Eu me sinto uma eterna jornalista. Você é contra ou a favor o marco regulatório da internet? Já existe no país, mas estão tentando fazer uma coisa mundial. O que você acha disso? Controlar, regular a internet. Então, em Portugal... Polêmica, mais um corte! Em Portugal já há regulação da mídia. No Brasil também. Da mídia, né? Não, no Brasil tem da internet. Tem um marco regulatório da internet. Marco civil da internet, né? A gente tem um marco Não é civil da regulatório, internet. Marco civil da internet. Não, ele é um marco... Ele serve como uma regulação, né? Mas eu acho que eles querem aprofundar mais, não sei. Tem esse o negócio, mundo essa todo, proposta do Lula, que é bem antiga, de regular regulação da mídia. Que na verdade assim, eu nunca entendi, porque ele nunca vai a fundo ao assunto, eu nunca entendi. Nunca ficou muito claro exatamente o que é. Veja, a regulação, que é criar parâmetros, eu não sou contra. Eu não sou contra a criação de parâmetros. Eu acho que é muito legal, porque a gente evitaria certos absurdos que há na mídia do Brasil, né? Exposição, às vezes, de cadáver. Não há necessidade de expor cadáver na hora do almoço, por exemplo. Entende? Se você tivesse uma regulação, isso não seria possível. Eu estou falando de uma coisa assim, entende? Menos intelectual, né? Isso estaria no parâmetro, né? A questão mais não teríamos certos apresentadores xingando pessoas por causa do seu gênero, né? Não teria. Se isso tivesse um marco regulatório, apesar de ter leis, né? Tanto que ele está sendo processado e está num processo judicial. Mas isso é um dos pontos importantes da regulação, é ter uma mídia mais equilibrada e mais de mais interesse público, de mais interesse social, entende? Então, eu não sou totalmente contra. Agora, o que não pode haver é a gente ter alguma coisa que cheire ali a censura. Aí, censura não pode haver. O que a gente tem que ter é parâmetros sobre pontos essenciais
que são de interesse público e social, né? Para evitar certos exageros. Mas nada que cheire a censura. Aí censurar, não. O problema que eu acho só que é quem vai dizer isso? O Estado. Aí me assusta muito. Não, Na verdade, eu prefiro que seja livre, como é hoje, com a punição do que já existe hoje na lei. Sabe? Se um cara... É que com a regulação e com por exemplo, lá em Portugal, vou dar um exemplo prático do que acontece em Portugal. Uma emissora, determinada emissora, não foi equitativa lá no tempo dedicado de cobertura aos partidos, durante a eleição ao partido político. A comissão, enfim, de comunicação lá, que é incumbida disso, ela é do Estado. E ela vai chegar para a emissora e vai dizer, você vai precisar dar agora tanto tempo para o político A, porque você não deu. Mas isso a gente já tem, né? Não. Isso as empresas é que tem essa política. Tá. A gente trabalhou numa empresa que tinha esse cuidado de quantificar mesmo o tempo e dar equitativa. É uma política meio louca também, que às vezes não tem tanto... Pode até dar a impressão de engessar, mas é equitativa. Mas é uma política da empresa. Não é uma coisa que está regulamentada. Eu sempre achei a cobertura da Globo bem legal, assim. Sabe? Bem equilibrada, sempre foi. Sempre foi. Então, assim, mas isso tá no Estado português, entende? Não tá no Estado brasileiro. Isso é uma política empresarial do Brasil. Vanessa, já passaram 45 minutos de você aqui. Queria te agradecer tanto, velho. Gente, falei tão pouco. E olha que eu tenho fama de quem fala muito. Não sei se você vai ser a primeira pessoa a sair no podcast da Infinity Bet, pelo grau da sua importância. Oh, meu Deus. Mas foi a primeira a estar aqui. Eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Adorei revê-lo pessoalmente. Nossa, a gente vai continuar Adorei o papo a conversa, fora do ar. Sem dúvida. E quando é que eu lhe vejo lá em Portugal? Eu acho que vai demorar mais um pouquinho. Esperar o Martim chegar aí na idade de poder viajar. Que eu leve o Martim. Vou lá passear com o Bill. Tio Bill! Ele é muito querido. Pastelzinho de Belém. Como é que você despediria em português de Portugal? Adeuzinho. Até a próxima. Vanessinha, obrigado, meu irmão. Obrigada também. Dá um beijo no Bill por mim. Dou sim. Vamos tu. Tchau, véia. Tchau, obrigado. Tchau. Não sei nem pra câmera eu olho. Tá muito chique aqui hoje. Tchau.